Mano, você sabe que alguém cheio de problemas, né? Tipo, preocupa não, meio que todo mundo é. E isso é uma questão que eu já queria analisar já faz um tempinho. Não o fato de ter problemas, mas sim querer resolver eles sozinhos. Se você olhar tanto pra vida real quanto pra ficção, você vai perceber um padrão. Que quando surge um problema assolando pesado a vida de alguém, a pessoa simplesmente se retrai e bota na cabeça que pode resolver aquele problema sozinho, sem ninguém. Só que já começando esse vídeo com uma lição de moral? Não, parceiro, você não vai. Eu entendo que a impressão que fica é que é um problema seu, então você que tem que resolver. Só que às vezes, cara, o peso é muito grande pra uma pessoa só aguentar. Não tô falando de pegar os seus problemas e jogar na mão dos outros, eu nem sei se dá pra fazer isso. O que eu tô falando é de ter uma base, um equilíbrio, um escape. E tudo isso você vai encontrar nas pessoas. Ok, mas eu entendo que pode parecer não tão simples assim. E é por isso que eu adoro animes, quadrinhos, ficção em geral. Eles mostram histórias incrivelmente fantasiosas, mas que ao mesmo tempo refletem os problemas da humanidade. Então é por isso que eu quero te mostrar 3 personagens que vivem exatamente essa questão. Só que ainda com bastante distinção, pra você ter 3 visões de um mesmo problema. Então, sei lá, de nada? Ok, então vamos começar com a personagem que me deu a ideia pra fazer esse vídeo. Eu tô falando da Nico Robin. Que o One Piece é meu anime favorito, talvez você já saiba, mas o meu arco favorito é com certeza Enies Lobby. Bom, primeiro que em Water 7 a gente tem um sumiço da Robin basicamente pelo arco todo, pra depois a gente descobrir que ela se entregou pro governo pra salvar os amigos. Mas, acima de tudo, por culpa. Bom, a Robin teve uma vida bem miserável. Desde os 8 anos, ela já vivia com a pior classe de criminosos do mundo. Então, para se adaptar, ela se tornou a pior classe de criminosos do mundo. Então, obviamente, ao longo do caminho, ela fez coisas horríveis, como matar tripulações inteiras por pura ganância. Mas aí, quando ela finalmente foi tratada que nem ser humano pelo Luffy, e sentiu toda aquela empatia e conforto, então a Robin decidiu se juntar aos Chapéus de Palha e finalmente fazer parte de uma família. E cara, a Robin não é uma pessoa ruim, pelo menos não por querer. O mundo foi literalmente injusto e podre com ela, então para sobreviver ela tem que devolver na mesma moeda. Ela só parou de ser assim quando começou a fazer parte do Chapéu de Palha. Isso porque não era só mais uma tripulação para ela tirar vantagem. Era uma família para ela, que realmente a amava. Mas mesmo assim a CP9 botou na cabeça dela que ela não merecia aquilo. Além do fato dela ter matado um monte de gente, ainda existia o fato de que ela nunca ia ser deixada em paz. Pro mundo ela era um demônio, retificada pelo governo. Alguém que não tinha o direito de viver. Então, com toda essa ladainha, a Robin se rende e obviamente é levada até Enies Lobby. Mas também era óbvio que os Chapéus de Palha iam atrás. E é assim que a gente chega no emblemático momento diante da sede do governo mundial. A Robin quer morrer isso porque ela acredita que não consegue mais lidar com esse mundo que a tanto despreza. Então ela prefere poupar os amigos de ter que lidar com um monstro como ela e se entrega ao governo. Esse é o motivo de todo mundo tá aí. Mas aí acontece o momento mais épico desse anime inteiro. Sogeking, ordenado pelo Capitão Luffy, queima a bandeira do governo mundial. Agora todos presentes ali, tanto Robin quanto o Chapéu de Palha, são monstros odiados pelo mundo, deixando a mensagem que não importa o quão esmagador e cruel esse mundo pode ser, você ainda tem o direito de viver, você ainda tem o direito de fazer o que quiser. Cara, esse eu acho que é o principal motivo pra eu amar tanto a Enies Lobby. E pra você ver o quão bom esse arco é, a ideia base basicamente é reutilizada no arco de Holy Cake. Vai, tem sim suas semelhanças. O Sanji se rendendo e tal, tanto faz. Eu só queria fazer um gancho pro segundo personagem que eu vou tratar nesse vídeo. O próprio Vinsmoke Sanji. E se a Robin antes se afastava por culpa, eu acho que o Sanji se afastou por vergonha. Após ele receber a carta exigindo a volta dele e da família, ele decide simplesmente abandonar toda a tripulação e resolver o pato sozinho. E até pode ser usada a desculpa que ele só queria resolver esse problema familiar por conta própria. Mas vamos ser sinceros, o cara odeia a família, o ódio chega a ser tão grande que transcende pra vergonha. Tanto que esse é o motivo dele ter parado de usar o sobrenome Vinsmoke. Ele sente vergonha de ser um Vinsmoke e sente vergonha da decisão que tomou. De se render à própria família e se voltar pra um casamento arranjado. Cara, no arco de Holy Cake o Sanji só se fode. E eu acho que o pior é a cena com o Luffy.
Primeiro você tem que entender que nesse momento o Sanji é basicamente um suicida. Ele acredita que tá entrelaçado a um destino cruel que a própria família planejou pra ele. Então, nessa altura do campeonato, ele já saltou do precipício. E agora ele só tá tentando manter o fim do seu rumo inevitável. Sério que eu inverti as palavras, mas que anta. Olha, ele só tá tentando manter o rumo do seu destino, mesmo que isso signifique estourar os dentes do seu antigo capitão. E essa cena é dolorosa porque o Luffy é exatamente a prova viva que o Sanji pode viver uma vida além dessa família podre que ele tem. Só que o Sanji não quer aceitar isso, exatamente pelo fato dele estar envergonhado. Ele tem vergonha de tudo que é e agora só quer se afogar em tudo isso, ou sei lá. O Sanji só decide fazer as coisas diferentes quando ele percebe que a única coisa boa nesse mundo podre dele era tão podre quanto todo o resto. Eu tô falando da Pudding, que nem é tão podre assim. Mas o único caminho lógico é o Sanji voltar pro Luffy e os seus amigos. Porque pra eles não importa o sobrenome do Sanji ou de que família ele veio. Eles amam ele independente disso. Tudo bem, eu não sei se ficou claro, mas eu espero que sim. No final, esse vídeo acabou virando um vídeo de One Piece, mas a mensagem ainda tá aí. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente se atrela a um problema pesado demais pra gente resolver. E o que eu quero passar é que você não precisa de pessoas pra resolver o problema. Você precisa de pessoas pra se manter de pé. Porque às vezes o problema é tão pesado que nem isso você consegue. Bom, eu sei que eu falei que eram 3 personagens e tal, mas no final acabou sendo só 2, e só 2 de One Piece. Mas o motivo é que esse terceiro personagem, tipo, eu acho que ele é tão bom que ele pode ter até um próprio vídeo. Vídeo próprio, a dicção do cara, hein? Sei lá, eu não vou fazer mistério, o personagem é o Peter Parker, o Homem-Aranha, e eu acho que eu vou fazer um vídeo envolvendo ele e toda a questão do simbionte. Tá, eu sei que não é o tema do canal e tal, mas eu não tô nem aí, eu quero fazer. Mas no final é isso. Muito obrigado por me assistir. Eu já tô indo embora. Por favor, se inscreva pra me acompanhar e até uma próxima.